mas eu sei que Deus me deu o privilégio de participar desses momentos. Você entende? Então, eu agradeço, que bom, eu fico feliz, eu me sinto realizado, porque sabe qual a maior realização que o Senhor não tem? É servir o seu próximo. Quando vivemos para nós mesmos, pode ver quantos frustrados somos, mas até quando você carrega uma sacola de compra para alguém, depois você se sente bem. Sabe por quê? Porque nós somos criados com o louvor da glória de Deus. Quando nós fazemos para o próximo, com certeza seremos muito mais felizes e realizados. Então, terminando aqui, o amor é a maior expressão da santidade, né? 1 João 8,4,8 fala que Deus é amor. A Bíblia define Deus de três formas: Deus é Espírito, Deus é luz e Deus é amor. Em relação à intimidade, Jesus tinha 12 discípulos, correto? Dos 12, ele tinha 3 mais próximos: Pedro, Tiago e João, e Marquinhos, que conhece isso? Pedro, Tiago e João. E dos 3, ele tinha um mais próximo. Quem era? João, conhecido como o apóstolo do... Por quê? Porque não tem como se tornar íntimo com Cristo sem se tornar parecido com Ele. Não tem como. Pedro era um cara impulsivo. Era um cara que sempre questionava tudo. Mas quando Jesus perguntou que um de vós vai me trair, Jesus falou que um de vocês vai me trair, ele olhou, não teve coragem de perguntar. Mas ele reconheceu no grupo alguém que tinha mais intimidade com Jesus. Falou: João, pergunta para Jesus quem vai trair. Porque eu não tenho coragem. E João colocou a cabeça no peito de Jesus e perguntou. Intimidade, liberdade. Gente, isso é maravilhoso. Deus faz a acepção de pessoas. João era conhecido como o apóstolo a qual Jesus amava. Mas Jesus faz a acepção de pessoas? Claro que não. Mas Jesus responde a intensidade no nosso coração. Quanto mais o amamos, quanto mais temos prazer nele, mais ele vai estar a revelar, mais ele vai nos dar a sua intimidade sobre nós. Porque às vezes a gente tem a impressão que Jesus acha que Jesus não me ama muito. Não, Jesus te ama igual. Pode ter certeza disso. Mas às vezes nós temos que dar uma resposta a esse amor. E a intensidade dessa resposta, né, vai nos fazer parecido com Ele. Nós vamos começar a amar e sentir aquilo que Ele sente. Então, santidade sem manifestação de amor ao próximo é fraude. Ainda que eu dê o meu corpo a ser queimado, né? Se não for por amor, é só barulho, né? É o sino que faz barulho. Então, tudo que eu faço na minha vida, se a essência não for o amor ágape, o amor que vem de Deus, a vida de Deus em mim, é fraude, é propaganda enganosa. Isso não é santidade, né? A santidade, a base dele é o amor. O nível de amor que temos a Deus refletirá no nosso nível de amor ao próximo. Eu falei isso para vocês já, né? Então, o maior exemplo disso é Jesus, né? Ele veio realmente por causa das pessoas. Ele se dedicou às pessoas. A gente não tem entendimento que Jesus não veio para curar, necessariamente. Ele veio para salvar. Mas a compaixão que ele tinha para as pessoas gerava cura. Ele passava pelas pessoas não curando. Fica aqui tem doente, vou curar. Jesus não fazia isso. Ele vinha trazendo a mensagem, pregando o meu Pai, restaurando isso. Mas quando as pessoas não tocavam com fé, ouviam com clamor, porque o servo Bartimeu, Senhor, tem compaixão de mim. Jesus, no meu coração, se movia de amor e compaixão, ele vinha lá, deixa ele vir, né? A mulher de fluxo de sangue, né? Ali já era Jairo, cena, já cortou a cena naquele momento lá, talvez ela imaginava que naquele momento ela receberia a cura, mas Jairo falou: minha filha está morrendo lá e tal. Jesus parou com aquela reunião ali, talvez aquela mulher de fluxo de sangue podia desanimar, não deu certo, não foi nessa reunião, mas o que acontece? Ela foi atrás. Quando Jesus estava falando com Jairo, ela sabe, se eu simplesmente tocar, se eu tocar na hora, o meu milagre vai acontecer, sabe? E aí esse amor, essa ação, essa virtude de Deus, né, fez um milagre nessa mulher. Então nós precisamos disso também. Precisamos buscar se relacionar com Deus com amor, com entrega, com sinceridade, e com certeza nós não faremos isso. Para finalizar, já terminando, capacidade, tipos de amor, só para nós sabermos. Capacidade natural de amar, todos amam, pessoas más ou boas amam, não é verdade? Pessoa pode estar presa, matou não sei quantos, mas vai falar mal da mãe dele para você ver, né? Ele ama a sua mãe, então ele ama as suas pessoas que são importantes para eles. Existe a questão da escolha racional de amar. Isso para qualquer pessoa, qualquer religião. Todas as pessoas têm que ter essa responsabilidade. Ah, mas eu não sinto de amar. Mas você não obedece os seus sentimentos, você obedece a palavra, né? Então você não tem que sentir para perdoar, você não tem que sentir para amar. Se eu não sinto, eu tenho que aprender a fazer escolhas racionais. Opa, eu sei que eu tenho que ter uma atitude de amor com essa pessoa. Eu tenho que, às vezes, a gente brinca que às vezes o nosso santo não bate com alguém, né? Mas da mesma forma, você tem que ter paciência
Eu não espero estar nas costas. Se eu espero honra humana, então a minha motivação está errada. Eu estou buscando a aceitação das pessoas. Eu não estou buscando realmente agradar o coração de Deus. Só um exemplo para encerrarmos. Eu orava antes, eu falei aqui para vocês que eu orava aquela oração perigosa sobre se estiver errado que Deus me humilha. Contei isso para vocês? Não, né? Então, eu antes de uma oração perigosa, eu falei, Senhor, se a minha motivação está errada, me humilha, Deus. Não faça essa oração nunca, tá, gente? Deus responde a oração e a coisa foi complicada, né? Mas a minha sinceridade, né? Deus, se a minha motivação estiver errada, se eu tiver intenção, me humilha, eu quero aprender. Ok, meu servo, vou responder essa oração, né? Então, fui lá no reunião de casais, eu fui servir na cozinha. Não, porque eu sou um cara que é servo, sabe? Um cara servo sou eu aqui, né? Sou um cara servo. E fui para a cozinha. Um refeitório, mais ou menos no Brasil, de igrejas são muito grandes, imagina uns 40, 50 casais. E eu fui levar para o Brasil, que se chama posta, que é uma carne com molho, uma carne longa, assim, com carne de vaca. E eu estava com aquela vasilha, e eu não sei o que aconteceu, eu escorreguei, e eu segurei a posta, aquela carne no peito, o molho da carne escorreu na minha roupa, e o piso era de cerâmica, então eu não conseguia parar de pé. E eu começava a patinar, escorregar, e tal, não sei o que, estava segurando a carne no peito e tal. Aquela gargalhada do auditório, e eu também me segurava, rindo, né? Quando eu me segurava, eu não conseguia parar de pé mesmo com a gordura, né? Me segurava, eu saí do refeitório lá chorando. Meu Deus, por que o Senhor não me deu? Sabe como é que é engraçado, né? A gente olha, mas é aquela oração que a gente fez, né? Deus só tem Deus. Você fala, Senhor, me dá paciência. Vou te dar paciência, minha filha. Vou te dar experiências que te exercitam a paciência. Deus me dá fé. Então eu vou criar situações para te ensinar a exercer fé. Não é passe de mágica que Deus faz. Deus nos dá experiência que através da nossa atitude diante de Deus, nós vamos ser aprovados, vamos crescer. Então eu orava, Deus me humilha, né? Aí depois eu parei. Aí eu parei e falei para Deus, né? Senhor, por que o Senhor me humilhou? Aí eu entendi no meu espírito assim, não vi agora, mas eu entendi claramente isso. Por que você está aqui? Aí eu, para servir o Senhor. Aí eu falei, não, você veio para mostrar para as pessoas, buscar a aceitação do seu líder e mostrar que você é alguma coisa. Você veio buscar a aprovação de homens, não meu, né? E aí eu tive uma convicção de pecado. Eu falei, Deus, claro que eu sei que eu tenho que servir as pessoas, mas que eu não vou querer ganhar o amor das pessoas através do meu serviço. Eu não vou querer impor alguma coisa às pessoas, cobrando que eu estou fazendo alguma coisa. Tudo que eu fizer a partir de agora é para o Senhor. Se as pessoas vão dizer obrigado ou não, se as pessoas vão honrar ou não vão honrar, se elas vão reconhecer o meu esforço ou não, isso hoje não dirige mais a minha vida. Você entende? Então nós precisamos disso, somos capazes de amar, de servir, de fazer, sem ser reconhecido por ninguém. Sabe? Só abrir seus olhos de Deus. Pois somos capazes de amar as pessoas sem exigir troca. Eu queria te convidar a ficar de pé agora. Eu quero orar por isso. Tem muito assunto do livro, né? E a gente não tem tempo hábil para a gente tratar, né? Então a gente faz um resumo do assunto. E eu queria que você agora parasse diante de Deus. Fechasse seus olhos. Queria pedir para a pastora, se a pastora pode, no louvor ali, você que poderia. Pode ser, não? Piano. Eu queria que você agora, a Bíblia fala que Deus habita no meio dos louvores, né? Sempre de adoração. E Ele está aqui, eu não tenho dúvidas disso. E Ele tem derramado graça sobre as nossas vidas. Mas Deus passa muitas vezes os olhos sobre a terra, procurando as pessoas que pela qual Ele pode contar. Que vai ser um referencial de santidade, referencial de conduta, de caráter, de valores. Pessoas que vão guerrear as guerras de Deus contra a carne, contra as paixões. Pessoas que vão ser exemplo na sociedade que está inserido. Vai ser luz de amor, de graça. Eu não sei quais têm sido as tuas guerras. Eu não sei se você tem sido derrotado ou você tem sido aprovado, mas Deus sabe. Deus está aqui. Eu queria que você fizesse essa oração agora. A oração da sinceridade. Deus não espera que você seja, a partir de hoje, seja perfeito em tudo. Mas Deus espera coerência e sinceridade hoje. Você fala, Senhor, eu te amo de verdade. Me ajuda. Me ajuda a ser melhor. Me ajuda a não ser egoísta. Me ajuda, Deus, a valorizar as pessoas do meu lado. Me ajuda a me preocupar com a integridade das pessoas que o Senhor colocou ao meu redor, Deus. Me ajuda a amar sem esperar ser amado. Me ajuda, Deus, a buscar a tua face. Me ajuda a priorizar as coisas do reino. Deus, tira de mim toda a culpa, todo aquele sentimento que me escraviza.
Oh, Senhor, veja. Oh, Senhor, vem. Pai, em nome de Jesus, Deus, cria um ambiente. Sabemos que é o Teu Espírito que nos convence daquilo que nós precisamos melhorar, daquilo que precisamos mudar. Eu tenho convicção de fato, Senhor, que por nós mesmos nós não vamos conseguir. A nossa justiça é um trapo de imundícia diante dos Teus olhos. Mas sabemos que o Senhor é poderoso, Deus, para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Sabemos que o Senhor tem um caminho alto, um caminho de bênção, um caminho de vitória para cada um de nós. E nós não queremos nos conformar com o médio. Nós não queremos nos conformar com aquilo que está bom, que aquilo que está confortável. Mas nós queremos mergulhar em muito mais do que aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, eu oro no batismo de santidade. Que a nossa mente seja a mente de Cristo de verdade. Que pensemos nos Teus pensamentos. Que sejamos guiados pela Tua palavra e pela Tua verdade. Deus, em nome de Jesus, que haja graça e liberdade diante do Senhor. Em nome de Jesus. Eu queria te convidar a orar a Deus agora. E continuar orando, a falar com Ele. Eu não sei o que o Espírito, o ministério do Espírito Santo é maravilhoso. Porque Ele fala com cada um individualmente. E aquilo que o Senhor pediu para você nessa tarde, olha, entrega. Se Ele te pede uma renúncia de uma área da tua vida, dá a mão para Ele. Se nós não conseguimos confiar em Deus, em quem nós vamos confiar? Se nós não confiarmos na vontade e no cuidado de Deus, vamos confiar na força do nosso braço. Então, olha a Deus, adore a Deus, em nome de Jesus.